Olá, eu sou o professor Rodrigo Escobar. Hoje eu vou te mostrar como criar uma aplicação utilizando o Netcore, utilizando dois servidores Docker. Então eu preparei um servidor, sendo um servidor MySQL, que vai rodar nossa base de dados, pode trabalhar imaginando que ele fosse um servidor remoto, e um outro servidor .NET que vai rodar a aplicação .NET, ou seja, então onde o nosso sistema ficará hospedado. Nós utilizaremos o VS Code da Microsoft, então nesse vídeo eu não vou usar o Visual Studio, vou utilizar o VS Code, que é um Notepad++ melhorado, tá? Uma aplicação, então, o servidor MySQL e o servidor Docker. Vamos ver como que eles estão configurados. Então eu abri o prompt de comando do meu Windows, estou usando o Windows 10 e aqui eu tenho instalado o Docker para o Windows. Então, vamos ver os servidores que eu tenho rodando aqui. Então dá para ver que eu tenho o seguinte: eu tenho um servidor Ubuntu 16.04, tá? Que está mapeando a minha porta 3306, e esse vai ser o meu servidor MySQL. Então eu já tenho ele configurado. Então instalei o Ubuntu, fiz o download do MySQL, fiz a instalação e criei a base de dados. E tem um outro servidor, tá? Que esse é o próprio criado da Microsoft, eu baixei a imagem dele, que é o .NET. Ele está mapeando a porta 5000 do meu computador. Os dois estão rodando agora no momento, então eu vou abrir o MySQL Workbench, tá? Então já deixei conectado aqui no meu Ubuntu. Vejam, Ubuntu, localhost 3306. Se eu der um F5, eu consigo ver aqui dentro que eu tenho dois estados cadastrados. Então, imaginando que eu estou trabalhando com uma tabela estado. O estado da sigla de São Paulo e de Rio de Janeiro. Bom, então vamos começar, né, já a programar, a criar a nossa aplicação. De início, então, eu vou dar um docker exec -it, o nome do meu servidor que eu criei, /bin/bash. Veja, já estou no console do Linux, root, tá? Esse aqui é um servidor Debian que a Microsoft cria. E eu também deixei mapeada a pasta do meu computador para que eu possa ver essa aplicação no Windows, para eu poder programar no Windows. Então, vou abrir o Windows Explorer, unidade C, Docker, e eu deixei essa pasta teste compartilhada. Então, veja, eu tenho um primeiro programa que eu criei e aqui eu vou criar um segundo. Então, dentro do Linux, vou entrar na pasta Home, vou entrar dentro da pasta teste, que é aquela mesma da unidade C do meu computador, vou dar um dir, vejo que tem o comando primeiro, a pasta chamada primeiro, vou criar uma pasta chamada segundo, Enter, vou entrar na pasta segundo. Bom, aqui como já é, essa imagem já vem da Microsoft, já é pronta, eu já tenho o .NET instalado. Veja que quando eu digito .NET ele aparece para mim as informações sobre o Netcore. Para começar a minha aplicação, para criar uma nova aplicação, eu vou entrar com o comando .NET new e eu quero fazer uma aplicação MVC. Então .NET new MVC. Enter. Ele criou a aplicação. Se eu der um dir agora, eu vejo todos os arquivos da minha aplicação. Por enquanto, eu não vou mais mexer nesse Linux, vou deixar ele aqui. Agora, eu vou abrir o meu Visual Studio, o meu Visual Code da Microsoft. De início, quando vocês baixarem esse Visual Code, se vocês não quiserem utilizar o Visual Studio, vocês precisam baixar uma biblioteca, tá? Então, para baixar a biblioteca aqui em extensões, vocês procurem a biblioteca C#. Clica nela, vai aparecer o botão instalar, você instala. Beleza? Feita a instalação, ótimo. Vamos então aqui em File, abrir pasta. Veja minha pasta segundo, que eu já estava na minha Docker teste, então minha pasta segundo, selecionar pasta. Eu já vejo a estrutura que o .NET criou para mim.
tá? Veja pastas controllers, pasta view, pasta root e os outros arquivos de configurações, tá? Como eu vou rodar essa aplicação no meu servidor Docker, se eu vier no meu Linux e digitar .NET Run, vou dar Enter, ele vai compilar a aplicação e vai trazer vários erros para mim, tá? Porque eu ainda não baixei as bibliotecas, eu ainda não compilei esse arquivo. Então eu preciso digitar .NET Restore. Então .NET, ele vai verificar algumas bibliotecas que eu preciso, vai fazer o download, tá? E agora .NET Run, Enter, ele vai executar a minha aplicação. Veja, agora estou escutando na porta 5000. Se eu vier no meu navegador, localhost 2.5000. Só que como eu estou HTTP, como eu estou numa aplicação Docker, se eu fizer isso a primeira vez, veja, ele não entra. Eu não consigo chegar do meu Windows no Docker, porque a minha aplicação está barrando. Para isso, eu vou ter que fazer uma modificação nela. Vou abrir meu Visual Code, vou abrir esse arquivo chamado program.cs e vou adicionar essa linha aqui. Depois eu deixo a linha lá no comentário do vídeo. Então, host, web host builder, e vou acrescentar essa linha aqui. Ou seja, estou falando para minha aplicação que agora eu vou escutar tudo que chegar na minha porta 5000. Então eu quero executar a aplicação. Pode fechar, agora não, salva, volto no meu Linux, vou dar um Ctrl C para parar, .NET Run, para executar de novo, Enter. Ele está falando que agora ele também está escutando a porta 5000, mas veja que mudou o endereço para 000. Vou abrir meu browser, localhost 2.5000, Enter. Pronto, a minha aplicação está criada e eu já consigo chegar nela do meu Windows. Nome segundo, que foi o nome da pasta. Então, rodando, utilizando o Bootstrap normal. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa baixar algumas bibliotecas para o ASP.NET Core conseguir conectar no servidor MySQL, ou seja, ele poder baixar as bibliotecas, tá? Então, vamos entrar no site do GitHub e baixar essa biblioteca Pomelo Foundation, tá? Então, esse Pomelo é uma biblioteca para conexão com MySQL, então Entity Framework Core, MySQL, tá? E aqui ele já tem o tutorial de como utilizar ele, então iniciando. Bom, o que a gente precisa prestar muita atenção é qual netcore ele está utilizando. Então, a netcore app 1.1.1. Se você estiver utilizando uma outra versão, você vai ter que buscar uma outra biblioteca do Pomelo numa outra versão que funcione, tá? Então, a nossa aplicação por padrão não vem nessa versão. Vamos alterar para essa versão. Venho no Visual Studio Code, vejo aqui, ó, segundo.csproj, vai ser sempre o nome da pasta, .csprojeto, clica. Aqui você vê em formato XML as bibliotecas que você tem para utilizar e a versão da sua aplicação. Como lá no site ele diz, é a versão do .NET 1.1.1. Salvo, faça essa alteração. Bom, ele também no site fala que eu preciso dessas 3 outras bibliotecas. Então eu posso selecioná-las, volto e colo. E também ele fala que eu preciso adicionar o Entity Core Tools.NET. Seleciono, Ctrl C e colo aqui. Então, a partir desse momento, quando eu fizer o download dessas bibliotecas, instalar essas bibliotecas, a minha aplicação vai conseguir trabalhar com o MySQL. Então, vai enxergar o MySQL e vai trabalhar normalmente, tá?
Eu só referenciei elas aqui, agora eu preciso ir no Linux e fazer o download delas. Então vou dar um Ctrl C para parar a aplicação, vou limpar a tela e para fazer o download, .NET Restore. Ele vai verificar aquele arquivo, vai ver se novas bibliotecas foram incluídas e vai fazer o download delas. Pronto. .NET Run. Vamos testar. Volto na minha aplicação, atualizo e funcionando ainda corretamente. Pronto, então aparentemente eu tenho uma aplicação já funcionando que consegue trabalhar com o MySQL. Agora uma outra parte que a gente vai fazer é conectar a nossa aplicação ao banco de dados MySQL. Venho no VS Code e já vou começar a programar o meu model. Então, vou clicar aqui embaixo, fora das pastas, qualquer arquivo, vou nesse botão, adicionar nova pasta e vou digitar models. Enter. Então, criou uma pasta models. Botão direito, novo arquivo, e eu coloco o mesmo nome da minha tabela, .cs, estado.cs. Enter. Bom, aqui eu já posso começar a programar. Então, vou importar a biblioteca System. Depois eu pego as outras bibliotecas e vou acertar o namespace. Então, namespace, nome do meu projeto, .models. Abro e fecho chave. Vou criar a minha classe estado, public class estado. E agora, assim como no Visual Studio, eu coloco o que seria os campos da minha tabela. Então, public int estado id, que é o nome do campo lá na minha base de dados, método getSet, public string estado sigla, método get, método set. Mais algumas bibliotecas que eu vou importar. Vou pegar aqui da minha cola. Então, vou tirar o System e vou colar, tá? Então, o Microsoft Entity Framework Core eu vou precisar, e o Data Notation. O Data Notation é para eu colocar um alias ou um apelido para esse campo estado sigla, para não ficar tão feio na minha aplicação. Então, display name é igual sigla do estado. Salvei. Então, o meu model estado está pronto. Agora eu preciso criar o meu model para conexão com o banco de dados. Venho em Models, botão direito, novo arquivo, banco.cs. No próprio site do Pomelo, ele indica como fazer isso. Então, aqui no site, algumas bibliotecas que ele manda importar. Então, para dbcontext, posso dar um Ctrl C, Ctrl V, name space, que faltou, segundo ponto models, abro e fecho, e public class, esqueci, public class banco dbcontext, ou seja, para seguir a plataforma Entity Framework dbcontext. Assim como no Visual Studio, public db7 estado, referenciando então o meu model estado. Preciso, já que eu estou trabalhando com estado aqui, eu preciso importar ele. Então, using segundo ponto models. Ótimo. E aqui o Pomelo dá um exemplo de como criar, a gente criou separado, tá? E o que interessa para a gente agora é essa do dbcontext, que seria o nosso banco. A gente precisa dessa linha aqui, que é a string de conexão com o banco de dados MySQL. Então, Ctrl C, volto aqui, Ctrl V. E o que interessa para a gente? Server.
localhost, database, root e a senha. No meu caso, eu vou colocar meu IP local do meu computador. Então, abrir o DOS aqui, eu vou digitar ipconfig. O meu IP local é 10.11.12.18, então do meu Windows, tá? Então, volto aqui, 10.11.12.18. A minha base de dados se chama teste. Meu usuário é root e a senha é 123456 mesmo. Essa é a string de conexão. Vou salvar. Então pronto, o model e a conexão com a base de dados está pronta. Agora precisamos criar o controller e a view. Então venho em controller, botão direito, novo arquivo, estado.cs. Vou usar minha colinha. Então para estado eu vou utilizar essas bibliotecas. Tá? Então, System Collection a gente precisa. O link é para eu fazer a consulta no banco. O ASP.NET Core MVC é para eu conseguir trabalhar com essas informações. E segundo models é para eu buscar os models que eu tenho aqui na minha base de dados. Namespace segundo ponto controllers. Abro e fecho. Public class estado importando da controller, da classe controller que vem do ASP.NET MVC. A minha ação inicial ou a principal vai ser a index, só vou fazer a index, então public action result index, abre e fecho, parênteses, abre e fecha chave. Então, quando eu entrar na minha index, aqui fora, eu vou criar um public banco, referenciando o meu model banco, db é igual a new banco. Então, eu estou criando a conexão com a minha base de dados, sempre que eu chamar db. No index, vou criar uma variável chamada var estados é igual a banco ponto tabela estado ponto retorna para mim tudo em uma lista. Então, fui assim como a gente fez no Visual Studio num outro vídeo, na minha tabela estado, peguei todos os estados e joguei dentro de uma lista. E agora vou jogar isso para uma view, return view, e dentro dela eu irei enviar os meus estados. Salvo. Então, o meu controller index para estado está pronto. Agora eu preciso criar view para a gente ver isso na tela. Views, aqui em views, nova pasta, estado, nome do meu controller, dentro de estado, um outro arquivo, index.cshtml. Para eu não criar a view todo o HTML e o Razor novamente, vou vir aqui no arquivo, vou copiar isso, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Bom, então copiei o meu CSHTML para cá. Copiei meu CSHTML para cá. Eu dei uma cortada no vídeo porque eu tinha sumido isso aqui, esqueci como fazer para aparecer. Tá? Então, o que eu começo o meu HTML? Model, vou receber uma lista que vai ter base no meu namespace segundo.models.estado. Então, vou receber uma lista com itens igualzinho a esse meu model estado. Então, uma lista com estado ID e sigla. Vou colocar um botão novo na tela. Começa então meu código HTML mostrando a tabela. E eu vou mostrar um campo da minha tabela, model.estado sigla. Vou fazer um for each nessa lista. De tudo que eu receber desse meu model, eu vou jogar cada linha numa variável chamada item e vou mostrar cada item na tela. Ou seja, vou mostrar o estado ID e vou criar um botão chamado alterar
e passar o estado ID para esse alterar, para eu poder achar ele na base de dados e fazer a alteração. Então, o que eu fiz? Criei a pasta models, criei o model do estado, criei um arquivo banco, que ele vai ser a minha conexão com a base de dados. Então, acertei o models. Depois vim em estado, criei o controller apenas o index, que é o que eu vou mostrar agora. Depois vim na view e criei a visão para a gente poder ver isso na tela. Tá? Fiz tudo isso, volto no meu Linux, posso dar um Ctrl C para parar a aplicação. Eu não preciso estar com a aplicação rodando para usar o Visual Studio, é que eu só deixo ela rodando porque eu testo no Mozilla, depois eu vou para o Visual Studio para não ficar vindo aqui toda hora. Por desencargo de consciência, dá um .NET Restore. E agora, executar a aplicação .NET Run. Executou, escutando a porta 5000. Volto aqui no meu segundo, vou dar um Enter. Está rodando, vou chamar o controller, /estado. Veja que ele trouxe para mim as informações que estavam na base de dados. Vou abrir o meu Workbench, vou dar um Insert into estado. Vou colocar PR, vou colocar MS. Vou executar, dar um select aqui novamente para ver a inclusão. Estado, então agora eu tenho 4 estados. Se eu voltar na minha aplicação então e dar um F5, entrou os 2 estados que eu acabei de adicionar. Tá? Então é tranquilo trabalhar com .NET rodando em cima de um Linux, né? Então esse vídeo foi rapidinho só para mostrar isso, né? Eu acho que o que a gente precisa prestar atenção quando você começar a desenvolver, começar a sua aplicação, é prestar atenção sempre nas versões, tá? Então foi uma coisa que eu demorei muito para entender, demorei muito para pegar certinho. Beleza? Se precisar trabalhar, tem outros vídeos trabalhando com Visual Studio 2015 que eu ensino a trabalhar com controller e model certinho, que é a mesma ideia aqui. Beleza? Valeu!